Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso A Prática Presbiteriana, uma introdução ao Manual Presbiteriano da nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a Igreja na concepção da Constituição da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, porque além de ser um documento legal, né, acima de ser um documento legal, por assim dizer, ele também é um documento eclesiológico, eclesiástico e teológico. Ele apresenta as noções de governo de igreja, da legislação derivada das escrituras e do entendimento que a igreja como um todo tem sobre a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Então, nesse caso, a nossa aula vai tratar um pouco da visão eclesiológica, né, que a CI tem sobre o que é a igreja. Meu nome é João França, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve, ativa as notificações do nosso canal para que você possa ter conteúdo quando o conteúdo se tornar disponível a você, tá bom? Um abraço a todos os alunos que fazem o curso de introdução ao Manual Presbiteriano. Sejam bem-vindos a todos que fazem o nosso curso. É um curso específico, né, destinado a vocês e que nós possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Também aos membros da nossa igreja, onde eu sou pastor, também esse curso é destinado a eles. Vamos lá. Hoje, no nosso curso, nós vamos falar sobre a visão legal da igreja, como a CI vê a igreja. Iniciaremos a nossa jornada considerando os aspectos fundamentais de ser igreja, conforme o texto constitucional, né, que estabelece para os membros que formam a própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito bem. Então, nós vimos os 3 primeiros artigos na última aula, vamos ver agora o artigo 4 em diante, né? A igreja local é uma comunidade constituída de igrejas, constituída de crentes que professam juntamente com os seus filhos. Isso aqui é importante, né? Juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para fins mencionados no artigo 2º e com governo próprio que reside no conselho, né? E aí é um artigo que, quando nós estudamos a fundo, nós vamos descobrir algumas coisas bastante basilares e bastante importantes para a igreja e para a membresia como um todo, né? Os membros como um todo, eles olham para esse artigo e ficam se perguntando como esse artigo afeta a minha vida como comunidade, como igreja, como povo pactual, como povo da aliança, né? Esse é um ponto que a gente precisa estar sempre a considerar. Né? Então a gente precisa ter essa visão, né, sobre igreja e note, né, a igreja local, né? Então aqui nós discutimos sobre a igreja federada, o que é uma igreja federada, nós aprendemos sobre o trabalho federalístico do que é a igreja, e agora a igreja local, ela é vista como comunidade constituída de crentes, juntamente com os seus filhos e outros menores sob sua guarda, né? E aí vamos olhar um pouco sobre isso, né? Primeiro, quando eu falo sobre igreja local, eu estou falando que a igreja local ela é suficiente em si mesma, né? Uma das críticas que os congregacionalistas fazem aos presbiterianos é que os presbiterianos não consideram a igreja local como suficientes e eles acham que a igreja local ela é suficiente para dirimir todas as questões ligadas de uma comunidade, de uma igreja, né? Então, na verdade, quando nós dizemos isso, nós dizemos que o conselho, né, aqui vislumbra-se uma igreja já organizada, então essa igreja ela é uma igreja local e ela é constituída de todos os crentes professos, né? A outra nomenclatura que aparece é a palavra nomenclatura comunidade, tá? O termo comunidade, a CE do Supremo Conselho, né, 2006, ela recebeu uma consulta se era legal usar o termo comunidade, né? Você vê muito assim, comunidade isso, comunidade presbiteriana disso, comunidade presbiteriana aquilo outro, né? Com base no que está na Constituição, né? E aí a CE responde de maneira muito interessante, se você tiver o
manual com notas remissivas, você verá que tem uma nota lá levando a um digesto, que é uma resolução da IPB, e esse digesto vai mostrar que não é coerente, né, que a igreja ela possa ter um outro nome, uma outra marca, uma outra logomarca que se chamar Igreja Presbiteriana de, usar a logomarca da igreja, né, que é aquela logomarca que nós conhecemos, bem também poderá usar a sua logomarca própria, mas sempre a logomarca da igreja tem que estar visível, a igreja tem que ser notoriamente reconhecida como uma denominação presbiteriana do Brasil, né? Um outro ponto que é discutido também é sobre igrejas em células, o movimento de igreja em células. A IPB não abraça a igreja em células, né, como nós vemos em 212 do Supremo Conselho de 2018, referendando também as decisões anteriores. Então, uma igreja presbiteriana que não tem o nome de igreja presbiteriana, mas é uma igreja presbiteriana, mas na placa, na fachada, não tem. Se existe alguma igreja presbiteriana que tem fachada que não se nem identifica ela como igreja presbiteriana do Brasil, essa igreja está em desarmonia com a legislação da igreja e pode sofrer alguma sanção e alguma censura nos concílios superiores da nossa denominação, ok? Esse é um ponto interessante que a gente precisa considerar. Ok. O outro ponto que se destaca aqui é que ela é constituída dos crentes professos, aqueles que professaram a fé, juntamente com seus filhos. Então, os crentes que são recebidos com batismo e profissão de fé, e os crentes menores, os menores que ainda não professaram a fé, e outros menores sob sua guarda, né? Esses outros menores sob a guarda é quando um parente assume a tutela de uma criança, um parente, um irmão, alguém, né? Tutela sobre a criança, um filho adotivo, ele tem a competência, a incumbência de apresentar o batismo se ele tem de fato o amparo legal, né, para aquele ato, aquela situação de conduzir aquela criança para a igreja, ler, orar e fazer tudo aquilo que o voto mediante sacramento batismal faz, né? Então, nós somos uma igreja pedobatista e por isso nós temos isso na própria CI e IPB, ok? A palavra associados aqui tem a ver com a associação, né? Nós estamos ajuntados para esses fins, e não associado no sentido de que você reclama algum direito de propriedade ou de, como a gente usaria aqui o termo, né? De sócio da comunidade. Você não é sócio da igreja presbiteriana, né? A associação aqui tem a ver com a associação livre, né? Ela não é compulsória, ela é exigida mediante a membresia. Você é membro e é associado àquela comunidade em associação, em união, né? Então você não é meramente um associado, você é um membro daquela comunidade, aceitando todas as regras e todos os princípios. Como diz o artigo 2, nós vemos o seguinte, que ela possui governo próprio que reside no conselho. Então, essa igreja local aqui está se referindo à igreja organizada, não uma congregação, um ponto de pregação, algum trabalho eclesiológico, missionário na sua casa, mas a uma igreja local, porque o artigo 2, que é mencionado no próprio artigo, deixa bem claro para nós que a igreja local que tem a ver com uma comunidade já estabelecida. E aí nós já temos aí a resposta daqueles que criticam o sistema presbiteriano, dizendo que nós não cremos, nós não temos uma suficiência da igreja local. Nós vemos que ela só funciona como igreja local, com governo próprio, que reside, né, no conselho da igreja. Então, a primeira igreja comunidade, esse termo é usado na CIPB para descrever a ideia de ajuntamento com finalidades comuns, conforme estabelece o artigo 2º da própria CI. Durante muito tempo, igrejas presbiterianas usaram como identidade o termo comunidade presbiteriana, mas a partir de 2006 isso foi alterado, né? A IPB proibiu o uso deste termo nas fachadas da igreja locais ou qualquer outro termo, né? Tem gente que coloca assim, conexão presbiteriana, tem gente que coloca assim, comunidade Betel presbiteriana, não, é igreja presbiteriana, tá? Essa é a ideia que temos na nossa legislação. Um outro elemento que se destaca são a questão dos crentes professos e crentes não professos, né? Os crentes professos, o disposto que está neste artigo admite haver crentes não professos, pessoas que são nominalmente crentes, né? Que estão como crentes,
Esses crentes implica aí que me parece algo inegável, a crentes, né, não professos. Porém, há professos não redimidos na igreja institucional ou na igreja visível. Então, há pessoas que são crentes nominais, não são crentes, né? Não são convertidos, não são redimidos. E existem crentes não professos, que são as crianças, né? As crianças e alguns que se tornaram crentes, mas ainda não professaram sua fé, nem receberam o sacramento batismal, né? Devemos sempre ter em mente o postulado teológico: fora do corpo de Cristo não há salvação. Aliás, essa é uma declaração muito clara também da nossa Confissão de Fé do Westminster, que vai dizer lá, quando vai tratar da igreja, que não há possibilidade ordinária, né, de salvação fora da igreja. Então, não é uma doutrina meramente católica, romanista, mas é uma doutrina bíblica extraída das Escrituras e apresentada pelas Escrituras, né? Então, fora do corpo de Cristo não há de fato salvação. Jesus disse assim, né, que todo ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta e lança fora. Mas todo ramo que está nele produz fruto, ele limpa, poda para que produza mais. Então, o foco é estar em Cristo, né? Eu estou em Cristo de maneira verdadeira e de maneira legítima, eu posso estar no caminho da redenção. E estar em Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. O próprio Cristo vai falar isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Pois a igreja liga na terra o que Deus eternamente ligou nos céus, isto é, no rol da vida eterna. Por outro lado, o Senhor da igreja admitiu a existência de professos irregenerados. São joios ou lobos disfarçados de ovelhas, conforme nós vemos lá em Mateus 13, versos 24 a 30, a famosa parábola do semeador, versos 36 a 46 desta mesma parábola, e Mateus 7, 15 a 23, daqueles que vão se aproximar do Senhor e dizer assim: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, mas ele diz que não nos conhecem, porque eles não são, de fato, regenerados, né? Embora professem o nome do Senhor. Neste caso, sustenta-se como teologicamente correta aquela premissa, né? A igreja visível é a soma de todos os professos, mas nem todos os professos são eleitos de Deus, por exemplo, como ensina o Catecismo Maior de Westminster, quando vai tratar sobre a igreja visível e a igreja invisível. Dá uma olhada lá, você vai achar interessante a maneira como a nossa confissão, o nosso catecismo, propõe para nós essa discussão sobre a igreja. Então, a CI, né, a Confissão da Igreja, lá traz esses conceitos teológicos para nós pensarmos sobre isto, ok? Muito bem. Os menores, aqueles menores, né, os filhos dos crentes e os menores sob a guarda, né? Os menores batizados são membros da igreja, mas não pessoalmente professos. Eles não professaram a fé de maneira pessoal. A bem da verdade, a discussão sobre profissão de fé é uma discussão bem interessante no presbiterianismo. O presbiterianismo não tinha profissão de fé, tá? Isso é um elemento congregacionalista que é inserido no presbiterianismo, né? O presbiterianismo original não tinha a profissão pública de fé, especialmente na Escócia, né? Não havia isso. Depois é que isso é introduzido, especialmente na América, isso passa a ser introduzido pela influência, né, congregacionalista. Eles foram batizados sob profissão de fé e seus pais ou responsáveis assumiram o compromisso de criá-los na igreja, educá-los na fé cristã, testemunharem diante deles na vida doméstica e orarem com eles e por eles. Ou seja, aquilo que você promete fazer no ato batismal, né? O corpo unitário e geral da igreja é constituído de quê? Todo o corpo da igreja é constituído de quê? De membros, primeiro, maiores professos, segundo, membros menores não professos, os que foram batizados na infância, e membros menores professos, os que estão na infância, não alcançaram a idade adulta ainda 18 anos, mas na jornada compreender o Cristo, compreender o Evangelho, compreender a graça do Senhor e decidiram seguir ao Senhor mesmo antes de completarem 18 anos de idade, e assim fizeram sua pública profissão de fé, e aí eles de fato se tornam membros menores professos, ok? Mas à frente você vai ter também a discussão dos civilmente capazes, depois a gente discute isso mais à frente. E aí entra a questão do tipo de congregação, né? O parágrafo 1º desse artigo vai dizer assim: ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou conselhos, conforme o caso de comunidades que ainda não podem ter governo próprio, né? Parágrafo 2º, essas comunidades serão chamadas de pontos de pregação ou congregações conforme seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio ou junta missionária. Terceiro, compete aos presbíteros ou juntas missionárias providenciar para que as comunidades tenham alcançado suficiente desenvolvimento e se organizem em igrejas. Vamos lá. Primeiro, alguns aspectos se destacam aqui na nossa CI. É a imagem da chamada congregações presbiteriais e congregações de juntas missionárias, né?
elas ficarão debaixo, né, das juntas, né, a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos conselhos, conforme o caso, né? Comunidades que ainda não podem ter governo. Então, ficarão a cargo dos presbitérios, a cargo das juntas ou dos conselhos, aquelas comunidades que não possuem governo próprio, que é congregação, né? Então, o tipo de congregação que aparece na nossa estrutura presbiteriana, congregação presbiterial, congregação de junta de missões e congregação de conselho ou de igreja, né? Como você bem o nota, quando você tem lá no final do ano, os relatórios são apresentados. Esses relatórios, eles são as credenciais conciliares, tá, gente? Qualquer reunião conciliar que você vai e não leva nenhuma das credenciais, quais são as credenciais? O livro dos atos do conselho, né? Não o livro-ata da igreja, você não leva nunca o livro-ata da igreja. Qual é o livro-ata da igreja? Aquele livro-ata da assembleia. Então, aquele livro-ata você não leva para presbitério, tá? E não é toda reunião que acontece na assembleia da igreja que você registra no livro-ata do conselho. São as atas ligadas a processo eletivo de oficiais, né? Essas atas têm que ser transcritas no livro-ata do conselho, né? Outra coisa, no conselho você tem que ter 2 livros, né? O livro, a gente vai estudar isso mais à frente, mas já vai adiantando aqui, o livro ata dos atos do conselho, que é aquilo que o conselho faz, né? E os livros de tribunal, né? Que são separados. Nenhuma disciplina, né? Nenhum processo eclesiológico de disciplinar alguém em processo de julgamento deve estar no livro do conselho, tá? Mas deve simplesmente mencionar o que aconteceu, houve alguém que foi disciplinado, informar que os processos legais estão registrados no livro do tribunal, informar as folhas e a numeração do processo. Apenas isso. Tá? E informar que ele foi disciplinado. Ponto. É o que consta, né? Então, porque é uma questão privativa do conselho, e caso haja necessidade de subir para as instâncias superiores, esses processos podem ser resgatados nesse livro, e esse livro pode ser levado para as ações processuais nas instâncias superiores, ok? Então, essas comunidades, elas terão seus governos debaixo de um outro governo, né? Essas comunidades chamadas congregações. Essas comunidades são chamadas de pontos de pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento a juízo respectivo do concílio ou da junta missionária. Como nomeá-los? Você começou com 2 ou 3 pessoas, um ponto de pregação tem mais de 10 pessoas, você consegue ver uma boa fluência ali, um bom desenvolvimento, você chamará de congregação, ok? Terceiro, compete aos presbitérios ou missionários providenciar para que essas comunidades alcancem suficiente desenvolvimento para que se tornarem rapidamente em igrejas. Algumas coisas se destacam aqui. Primeiro, congregação presbiterial. Aqui eu acho que é o calcanhar de Aquiles do presbiterianismo, de modo particular brasileiro, né? A congregação presbiterial ela foi criada para uma solução emergencial para a expansão da IPB, especialmente na zona rural. Então, quando se criou a congregação presbiterial, qual era a ideia? Alguns lugares distantes, longínquos, onde você não tinha como enviar alguém e tal. Então, você cria uma congregação, deixava ela sob o encargo da executiva desse presbitério, e esse presbitério dava assistência a essa igreja por estar numa zona rural e não numa zona urbana. Era mais fácil na década de 50, mais para frente e mais adiante, você ter uma mobilidade maior nos centros urbanos do que na zona rural. Mas havia crentes na zona rural e você precisava criar um meio, um mecanismo de como atender esses irmãos. Okay? Criou-se a figura da congregação presbiterial. Então, hoje, como é que a congregação presbiterial funciona? Primeiro, para aliviar financeiramente as igrejas, ou seja, uma igreja, ela inventou de criar uma congregação, mas descobriu que não tem condição de manter nem a própria igreja local e nem a congregação, então ela decide mandar essa congregação para um presbitério, para esse presbitério tomar conta. Segundo, igrejas que voltaram, né, ao status de congregação por não ter condições também de se manter. Né? É o chamado organização apressada de igrejas, ou em lugares insalubres para a manutenção das garantias que é necessário para que uma igreja funcione. Ok, qual é o problema aqui? O problema aqui é teológico, tá, gente? Primeiramente é teológico, não apenas estrutural e funcional, mas teológico. Quando nós olhamos para a figura da congregação presbiterial, ela tem um rol. Mas esse rol é aonde? No presbitério. Mas o presbitério não é para ter rol de membro de igreja.
O presbitério tem rol de pastores. Os pastores são membros natos do concílio. Isso já acrescenta uma outra discussão que a gente vai ter mais na frente sobre a credencial de tomar assento no concílio chamado presbitério, né? Isso é uma discussão bem interessante. Então, você vai ter lá o pastor, ele é membro nato daquele concílio, né? Ele é membro nato do concílio. Ele é dono, digamos assim, ele está na sua casa de origem, né? Então, a congregação ela não pode, ela não deve ter rol de membros arrolado, né? Nela mesma, porque ela não é igreja, então ela não tem rol de membros arrolado nela mesma. Ela não pode ter rol de membros arrolado no presbitério. Isso é uma incongruência. Isso é uma anomalia, né, ao sistema presbiteriano. Né? Então, a congregação presbiterial ela não deveria existir. A congregação presbiterial ela não deveria ser. Tanto é que na hora de você disciplinar um membro da igreja, o presbitério não pode disciplinar um membro da igreja. Por quê? Porque o membro da igreja não é membro do presbitério. O membro do presbitério é o pastor da igreja, né? E não um membro de igreja. Então o presbitério não pode disciplinar. Então o que o presbitério faz? Toma o conselho emprestado de uma das igrejas do presbitério para funcionar como tribunal para poder disciplinar. Só que tem um problema mais agravante, que aquele membro não pertence àquela igreja. Como é que você disciplina um membro que não é da sua igreja? O buraco que você, quando você vai estudando, você vai descobrindo, você vai vendo o buraco, o problema que se instala quando você cria um conceito não presbiteriano extraído das escrituras. Né? Então, é um problema muito sério e a própria CI não permite que você faça isso. Né? Você vai disciplinar um membro de outra igreja, salvo a condição de, como nós bem sabemos, né? Quando um membro ele é transferido ele sai de uma determinada comunidade, frequenta uma comunidade X e durante o período de um ano ele fica lá até ser recebido ex officio, mas no meio do caminho ele comete um pecado contra aquela igreja onde ele está visitando, então a jurisdição ex officio é tomada por efeito imediato e esse indivíduo passa a ser membro daquela igreja disciplinado. A gente sabe que funciona assim, né? Mas em outro interim, não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, porque aquele membro não é daquela igreja. Né? É um problema que você tem já para tentar resolver. E aí a melhor solução, ao meu ver, é entregar essa congregação a uma igreja, ainda que haja um suporte financeiro do presbitério. Aí é tranquilo, né? É tranquilo. Muito bem. E o outro ponto é as igrejas que você vê que não tem condição de ser igreja, você decide se livrar daquela igreja, tornando ela numa igreja. Ou você quer organizar o presbitério, você sabe que para organizar o presbitério precisa de 4 igrejas, você tem 3 igrejas, mas tem uma congregação ali, você vai organizar aquela congregação para formar um presbitério, e aí depois ter um novo sínodo, e assim haver a multiplicação política, não pensando no bem-estar da igreja, mas na politicagem envolvida na discussão. Né? É claro que o sistema presbiteriano ele é político por natureza, né? Ele é político por natureza, mas ele precisa ser um político por natureza submisso à Escritura, submisso à palavra de Deus e ao bem-estar da igreja. Muito bem. Congregação missionária. O que é congregação missionária? É o tipo de congregação que é iniciada por um grupo de evangelizadores e auxiliada pela junta de missões. Então, quando tiver de ser organizada em igreja, será acionado um presbitério local para proceder essa organização. Essa congregação missionária também é um ponto interessante. Você precisa acionar um presbitério? Precisa. Por quê? Porque o presbitério é que vai designar uma igreja para organizar essa comunidade. Né? Então, esse é um outro ponto. Aí é outra dificuldade que nós temos. Né? Eu tenho uma congregação missionária. Aí a junta de missões tem um rol de aqueles membros, mas junta de missões não é igreja. É uma autarquia. A autarquia não tem membresia própria, no sentido de ter um rol de membros para agir como entidade eclesiológica. Né? Igreja é igreja. Então, igreja, o que é igreja? A igreja é você ter lá um pastor ou pastores, presbíteros, né, diáconos, quando houver diáconos nessa comunidade. Então, você tem uma igreja ali. Né? É bastante diferente, é bastante distinto. Então, é necessário a gente pensar, reformular esses conceitos. Então, o ideal é as missões, aí vem a grande questão, as missões têm as chamadas parcerias, trabalhos integrais da junta e parcerias.
O ideal para um sistema presbiteriano é a junta trabalhar em parceria, ou seja, aliás, as missões deveria ser algo debaixo de presbitério, né? E não algo autônomo, não autarquia autônoma, mas debaixo de presbitério, trabalhando nessa estrutura, essa é a estrutura original do presbiterianismo, né? Congregação de igreja. Muitas igrejas, levadas pelo ardor missionário, eles o que fazem? Organizam pontos de pregação em congregações antes de atingir um tamanho suficiente de maturidade comunitária necessária. Tal precipitação pode sobrecarregar de maneira demasiada o orçamento da igreja-mãe. E, por muito tempo, a congregação que tinha atingido condições previstas no artigo 5º deve ser organizada em igreja. Agora, não é bom organizar uma igreja, uma congregação que não possua, no mínimo, um templo próprio, mesmo que seja humilde, né? Então, é o caso aqui onde eu trabalho, né? Um trabalho onde eu atualmente, na igreja onde eu pastoreio atualmente, enquanto este curso acontece, ela não tem templo próprio, é alugado. E aí ela vive numa pendenga terrível, porque ela não consegue cumprir todos os requisitos necessários para manter-se como igreja, né? Então é interessante a gente pensar nessas coisas. Igrejas organizadas em imóveis alugados terão imensas dificuldades de pagando aluguel, mantendo-se, honrando seus compromissos para com o presbitério, o Supremo Concílio, e adquirir também acumulações próprias. Então ele tem que mandar uma verba para o presbitério e o dízimo do Supremo Concílio. Embora a legislação atual da igreja não preconize nada ao presbitério nesse sentido. Porque a intenção do legislador, quando diz que devemos enviar, as igrejas devem enviar os seus dízimos ao Supremo Concílio, é para que os valores lá chegassem, descessem aos concílios menores, né? Nesse caso aí, ao sínodo e ao presbitério. Ou seja, subia e descia, né? Mas parece que hoje sobe e fica lá, né? Então, é uma coisa que a gente precisa também pensar, né? Pensar sobre essa questão. Ok? Um outro ponto interessante é que as congregações como tais, elas não podem, né, desenvolver-se sem um apoio da igreja, né? Algumas igrejas, por exemplo, você tem pastores que estão nessas igrejas, nessas comunidades, e que a igreja não quer mais esses ministros, né? E aí ele vai fazer uma sondagem e descobre que não tem quórum qualificado para poder ser eleito naquela comunidade mais 5 anos. O que ele faz? Ele pega as congregações que possui e leva para proceder à eleição. Veja, o nosso modelo de estatuto, artigo 19 do nosso manual, lá no modelo de estatuto, vai dizer que para uma Assembleia Geral Extraordinária, o que vai pesar nela é o quórum qualificado da sede. Então tem muita igreja que faz isso, muito pastor que faz isso, pega as congregações, levam para a eleição e procedem à eleição de maneira, ao meu ver, irregular. Por quê? Porque o quórum qualificado é o quórum da igreja local, da sede, e não das congregações. Então é um problema que a gente precisa pensar também, né? Veja, os passos para organizar uma congregação de igreja, a Constituição de nossa igreja estabelece os passos necessários para a organização de congregações em igrejas. Parágrafo 2º. Essas comunidades serão chamadas de pontos de pregação ou congregações conforme o seu desenvolvimento ao juízo do respectivo concílio junto missionária. Compete aos presbitérios junto a missionários providenciar para que a comunidade tenha alcançado suficiente desenvolvimento e se organizem em igrejas. Então, os passos da organização da congregação em igreja, qual é? Primeiro, criação do ponto de pregação pelo conselho. Ok? Segundo, todos os atos devem ser registrados em ata. Ter um pessoal para o ensino naquele ponto de pregação que agora vai virar igreja e congregação. A relação de membros e capacitar membros para auxiliar a liderança. Essa é a ideia. Uma outra ideia muito comum que você vê é a chamada mesa administrativa. Figura esta que a CI não contém com clareza, embora você possa criar essa junta, Veja, o ministro que é enviado para aquela congregação, ele tem plenos poderes de conselho. Ele possui plenos poderes de conselho. Entretanto, no ato disciplinar alguém, ele pode disciplinar informal ao presbitério ou ao conselho local. De preferência que se for fazer disciplina, ele convoque o conselho local para executar a disciplina, para não ser uma disciplina de uma pessoa só.
Ok? Muito bem. Artigo 5º. O artigo 5º vai dizer que uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer o quê? Garantias de estabilidade, não só quando ao número de crentes professos, mas também quando aos recursos pecuniários indispensáveis, a manutenção regular dos seus encargos, inclusive causas gerais, e dispor de pessoas aptas para os cargos eletivos. Aqui é a regra padrão que você tem para organizar uma igreja. O que é que eu preciso fazer? Essa igreja tem que me oferecer garantias de estabilidade, ou seja, se eu tenho uma igreja 10 pessoas, mas o salário do pastor vem de uma única pessoa, e você tem 2 homens lá que podem ser presbíteros de igreja, eu recomendo que não se organize essa igreja. Porque, eventualmente, aquele irmão, que é quem o salário do pastor sai, ele se torna ou o dono da igreja, ou o pastor se torna um refém desse irmão. Então, o ideal é que não o faça a organização, mas que se trabalhe para que haja um crescimento proporcional para o desenvolvimento da igreja, né? Muito bem. O que são garantias? Bem, a CIPB estabelece regras para a organização das igrejas no solo brasileiro. São 3 garantias básicas. Primeiro, a sustentabilidade. Financeiramente, a igreja deve se manter. Então, às vezes, as igrejas dependem de presbitério para pagar um pastor. Aqui na região onde nós moramos, nós residimos, né? Nos nossos 2 presbitérios que temos aqui na região, né? Nós temos muitos presbitérios aqui no nosso estado, especialmente na região central, de Feira de Santana e Salvador, né? Você tem Feira de Santana, Salvador, aí você tem na região da Chapada, Chapada Diamantina e tudo mais. Então, a maioria dos presbitérios, eles têm algumas igrejas em algumas dificuldades e eles acabam ajudando essas comunidades financeiramente. Então, significa que ela não tem sustentabilidade financeira para manter o trabalho, né? Segundo, estabilidade. A igreja futura deve ter uma liderança e uma membresia forte. A liderança, então, o ideal, a nossa CI regula que no mínimo 2 presbíteros para organizar uma igreja. Eu recomendo que 3, porque 2 você acaba tendo outro problema. Qual o problema? O problema do voto de Minerva, ou o problema do conluio entre concílios, né, entre presbíteros. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, eu recomendo que geralmente se faça com 3 homens para o presbiterato da igreja, mais o ministro da palavra e dos sacramentos, ok? Muito bem. E a membresia tem que ser forte, financeiramente forte, no sentido de ter muitos homens que possam exercer a liderança da igreja. E permanência, ou seja, locais onde não há êxodo eclesiástico, ou seja, você está numa comunidade onde as pessoas vão estudar em outra cidade, vão morar em outra cidade, ou a cidade não oferece recursos necessários para prender alguém aqui, né? Então você precisa ter muito cuidado com isso. Uma igreja ela precisa estar num local onde as pessoas vivem naquele local, se mantêm no local, se sustentam no local e dão melhores condições ao ministro viver naquele local. Por isso que no Nordeste há muita rotatividade de pastores nas igrejas, né? Por causa disso, porque nem sempre as igrejas foram estrategicamente plantadas. Artigo 6. As igrejas devem adquirir personalidade jurídica, né? Então, esse é o ponto. Parágrafo único. Antes de uma congregação constituir-se em pessoa jurídica, deve organizar-se em igreja. Essa organização em igreja é algo feito exclusivamente pelo concílio. O concílio é que vai dar todos os passos e trâmites para que a igreja possa ser organizada, ata de fundação, todo o processo necessário da igreja. As congregações, após organizadas na igreja, devem assumir personalidade jurídica, sendo regida, né, pelas leis brasileiras. Então, quando ela passa todo o rito eclesiológico de organização, aí a ata de organização é levada no cartório ele é registrado, depois que é registrado, autenticado, e aí você consegue solicitar o CNPJ daquela comunidade. Esses passos para a organização da personalidade jurídica está presente no modelo de estatuto da igreja local, em seus artigos, tá bom? Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, que Deus possa abençoar vocês, estender graça sobre a sua vida, e se você tiver alguma dificuldade sobre o que você aprendeu aqui, nos manda uma mensagem no Zap ou escreve nos comentários, tá bom? Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus.